Eu queria primeiro, inicialmente, assim, colocar que é preciso muita tendência atualizante para lidar com essas ferramentas virtuais, que eu estou me adaptando, né, que não é uma coisa comum para mim, que sou uma pessoa muito relacional, muito presencial, muito de estar em contato com as pessoas diretamente, e tem sido um desafio muito grande estar vivenciando essa experiência, né? Hoje à tarde, há uma hora atrás, a gente se organizou toda, não foi, Carol? Com Sandra, para a questão dessa live ficar bem melhor do que a primeira, mas pensando assim, pelo menos para mim, para eu trabalhar com o computador, que é bem melhor para mim pelo computador do que pelo smartphone, né? Então, estava tudo organizado direitinho. Carol é uma grande profissional nessa área, ajudou muito, mas só que na hora de entrar não deu certo, e aí eu estou de volta ao smartphone, certo? E tendo que me adaptar, né? Porque não é fácil lidar com situações que envolvem questões humanas, questões relacionais, de maneira tão diferenciada daquilo que nós estávamos, e eu particularmente, acostumada a vivenciar, né? Que é o olho no olho, que é o estar ouvindo as pessoas de perto, sentindo as pessoas, a presença delas. Então, para mim, é uma grande reinvenção, né? Então, haja tendência atualizante, eu acho que não tem autoridade melhor do que a experiência de quem está com dificuldades de viver esse momento, de ter que se adaptar a conversar, dialogar, refletir distanciadamente das pessoas, pelo menos do ponto de vista mais físico e geográfico. E energético, porque quando a gente está mais perto um do outro, a gente se sente mais, né? Mas, assim, como foi bem colocado, o tema de hoje é a tendência atualizante em tempos de pandemia. Esse tema foi um tema gerado a partir do encontro passado, onde nós conversávamos sobre a tendência atualizante e as noções conexas relacionadas a essa tendência, tendência atualizante, tendência formativa, né, e todas as outras noções que estão correlacionadas a ela, que é a noção do eu, a noção de experiência, a noção de organismo, né? A tendência atualizante, lembrando um pouco para o que a gente conversou, é essa mola propulsora que impulsiona o organismo humano, o ser humano ou os outros seres vivos na direção do seu desenvolvimento, da sua maturação, da sua realização. No caso do ser humano, né? Todos os seres vivos, eles são regidos por essa força propulsora, motivacional, que direciona o ser humano na direção do crescimento, ou o impulsiona para essa direção, mas que, no caso do ser humano, especificamente, que não é uma coisa exclusiva à questão da tendência atualizante, mas no caso do ser humano, ela é muito regulada, a gente falou aqui, pela noção do eu, a noção que se refere àquela ideia, àquela percepção que o sujeito, ou que nós temos sobre nós mesmos, e o sujeito sobre si mesmo, né? E que muitas vezes essa tendência ao crescimento, ela sofre regulada, ela pode ser refreada, mas ela está ali presente. E falamos também que essa tendência, que está atrelada à noção de tendência formativa, que é a noção muito mais fundamentada nos fundamentos da física quântica, da teoria do caos, né? da biologia de Ilya Prigogine, também da química dele, né? Também de Stengers, e também da teoria da complexidade do próprio Edgar Morin, que também são companheiros nessa perspectiva. Essa tendência formativa, ela é muito mais ampla e está localizada mais numa ideia de algo que tem mais a ver com o universo, com os desenvolvimentos estelares, com o cosmos, e a relação dessa tendência com o ser humano como parte do macrocosmo, mas sendo um microcosmo, né? Nesse sentido, a gente estava falando dessa tendência atualizante, tendência formativa, como algo que está atrelado no caso da tendência atualizante, mais aos seres vivos, a vida orgânica e humana, mas no caso da tendência formativa, aos seres vivos e a vida inorgânica também. Então, tudo faz parte. E aí a gente ficou conversando sobre isso. Também, nesse sentido, a gente viu que a tendência atualizante é regida por duas funções também, que é a função de conservação e a função de enriquecimento. E elas duas andam juntas, né? No próprio desenvolvimento, tanto psicofísico do sujeito, do organismo, como também nas suas, é, nas suas etapas de autorrealização, em busca ou na direção da autorrealização.
Então, a gente discutiu um pouco isso no encontro passado, e aí, pelas perguntas, a gente viu que, aqui, pelas conversas que nós tivemos aqui, a questão da pandemia e desse processo de reinvenção também, a gente viu que era um tema interessante a gente pensar hoje. E aí, a proposta é que a gente converse um pouco sobre isso hoje, eu e Sandra, né, Sandra, sobre como é que essa questão da tendência atualizante e tendência formativa, elas estão presentes e a gente pode pensar a partir desse contexto, desse cenário que nós estamos vivendo no mundo e mais especificamente aqui no Brasil, né? Onde a questão da pandemia cada vez mais está se alastrando, onde cada vez mais vidas humanas estão sendo dizimadas, né? Exterminadas, eu diria que até um extermínio, e onde as pessoas, muitas das pessoas, uma grande parte da população, age como se nada tivesse acontecendo, fazendo festas, passeando, fazendo caminhadas, né? Namorando, paquerando. Então, assim, como é que a gente pode pensar a tendência atualizante, tendência formativa, nesse momento em que a gente está vivendo aí no Brasil, essa questão, né? Então, assim, a gente está sendo convidados o tempo todo a se reinventar, a dar respostas criativas a esse momento, mas, ao mesmo tempo, existe um movimento aí que é também de recuo, de atraso, de negação dessa realidade, né? Então, assim, para início dessa conversa aí com Sandra, eu acho que a questão, assim, que eu vejo, faço muita relação disso com o próprio funcionamento psíquico, né, do sujeito, né? De negar a realidade. Muitas vezes, nesse movimento de conservação e nessa relação, na função de conservação e de enriquecimento, o sujeito ele esbarra na sua potencialidade para o crescimento, muitas vezes se ancorando em defesas, né, onde a negação da realidade ou a deformação da realidade ela é um dado assim evidente. Então, como refletir, pensar o Brasil, a situação da população brasileira nesse contexto aí, onde muitas pessoas estão à mercê da pandemia, todos nós estamos, mas muitos aí se expondo ou expondo a vida dos demais de maneira grave e também nas dificuldades que estamos enfrentando, muitos de se adaptar a uma nova realidade, que é de ficar em casa, de que é ter que encontrar outras formas de convivência e de vida, né? De relação também, como nós estamos vivendo aqui nessa questão da comunicação virtual. Como é que a gente pode pensar isso no Brasil de hoje? Então, eu penso muito que a teoria da complexidade, né, ou uma perspectiva sistêmica de compreensão do fenômeno humano e cósmico e global e universal, acho que ajudaria muito a compreender. Eu acho que a gente precisa muito pensar o mundo e a realidade social, como também a nível individual, como um grande organismo ou como organismos menores, no caso das pessoas, dos seres humanos, outros animais, mas que estão interconectados e que estão aí vivendo um momento delicado de crise, que aí eu queria um pouco falar e começar a falar sobre isso e para passar a bola para a Sandra, de que momento de crise também é um momento que aponta para a própria palavra traz isso, perigo e possibilidades, né? Então a gente está vivendo aí um momento muito delicado, muito sério, muito grave no nível mundial e mais especificamente nacionalmente, e que a gente pode pensar que possibilidades ou que forças também de recuo e de atrasos estão aí presentes nesse jogo, mas que não garantem que a tendência atualizante e a tendência formativa, como é que elas estão se processando aí. Então, assim, nesse campo, só para iniciar, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, como é que tendência atualizante e tendência formativa hoje pode estar explicando ou pode ser um elemento referenciais importantes para a gente pensar a nossa realidade. Eu diria que só a tendência formativa, pensar em tendência formativa, talvez fosse uma possibilidade de esperança ainda de que a gente possa, enquanto humanidade, enquanto também nação brasileira, encontrar novos caminhos humanos, relacionais e sociais. Bom, por enquanto era isso que eu gostaria de colocar, então, Sandra, o que é que você diz aí também sobre isso? Então, Marísia, antes de tudo, boa tarde, todos e todas aqui presentes, né? Gratidão
a esse momento, a participação de todo mundo, a Carol dando todo esse apoio aí, né, profissional nessas mídias, haja tendência atualizante, como diz Marise, e a você, Marise, também, gratidão, né, por a gente, esse espaço de diálogo que a gente está tendo, né, dessa conversa aí coletiva e tudo mais. E você fala em alguns pontos, assim, muito importantes, né, e o modo como você começou, eu achei interessante, quando você disse assim, haja tendência atualizante, nessa perspectiva das mídias, né, e eu diria também, haja tendência atualizante nesse momento de pandemia, né, no cenário mundial, e também, eu diria até especialmente, né, no Brasil, com tantas novidades diariamente, né, cada dia que a gente acorda, a gente se depara, né, com muitas novidades no nosso país, e a gente precisa estar se atualizando realmente com muita frequência, né? Porque as informações e as novidades elas acontecem com muita frequência e a gente fica tendo que lidar e se atualizar com muita rapidez. Eu acho que nesse contexto de pandemia a gente tem vivenciado essa tendência atualizante de modo aqui agora muito rápido, tão rápido quanto as mudanças que a gente está vivendo, né? Em várias áreas que a gente pode estar falando, então ela realmente tem sido uma exigência grande, né? Uma urgência, eu diria, dessa necessidade de atualização, né? E aí, como você já falou da questão da tendência formativa, da tendência atualizante, né? E também da tendência formativa, é importante, eu acho que a gente direcionar o diálogo, né? No sentido de que estamos tendo, agora que eu penso, né, que a gente está tendo que estar olhando, por um lado, em relação à tendência atualizante, né, e aí vai exigir, eu diria até que é uma crítica, inclusive, que alguns autores fazem em relação a Rosles, né, que dando foco à tendência atualizante, que é essa tendência ao crescimento, né, a gente estaria focando mais numa perspectiva individual, individualista, digamos assim, do desenvolvimento da pessoa, né, ou de algumas pessoas, né, a gente estaria trabalhando mais nessa perspectiva. Contudo, a abordagem centrada na pessoa, ela também tem algo que é extremamente importante, que dá conta um pouco dessa ideia ou dessa crítica em relação ao individualismo, que é a própria tendência formativa, né? Que estaria mais na perspectiva do coletivo, né? Numa perspectiva maior, e o coletivo não só de um grupo, né? Mas de um organismo vivo, né? Que é a vida, quando ela se expressa em toda a sua potencialidade, é, em todo o universo, né? Então, a gente está falando de um modo bem mais amplo, quando a gente fala da tendência formativa, e elas estão se comunicando, elas se dialogam também, né? Elas estão dialogando a respeito das tendências ao crescimento, né? E o que é extremamente difícil quando a gente pensa numa tendência atualizante é porque a gente precisa tirar um pouco a ideia de romantismo dessa tendência atualizante na abordagem centrada, que às vezes ela soa com um certo romantismo, né? Em que sentido? A gente acha que a tendência... se tem a tendência atualizante, então a gente está crescendo o tempo todo e está se desenvolvendo e está a tendência formativa também se expressando o máximo que ela pode, né, nesse desenvolvimento, e a gente estaria falando nessa perspectiva, né, que se há uma tendência, então vai crescer, né? Só que a gente esquece, que eu acho que isso é muito importante, para te dar dessa ideia romântica de uma tendência ao crescimento, como se esse crescimento, a gente já apontou semana passada, fosse linear, é importante a gente pensar numa tensão, né? Numa tensão que existe. A tensão na própria tendência atualizante, como também na tendência formativa, que na verdade a gente divide, mas são tendências de vida, são tendências de crescimento. Então há uma tensão, né? E nessa tensão nós temos condições facilitadoras para esse processo e temos condições que não são facilitadoras a esse processo, né? Então, tanto no que diz respeito à tendência formativa, no âmbito maior, né, da vida como um todo, como também na tendência atualizante, nós temos expressões, temos a vivência dessa tensão, né, que a gente pode chamar de entropia, de citropia, enfim, né, que é esse processo de construção, mas também de desconstrução, né? Essa dificuldade maior que a gente vivencia, né?
Então, o que a gente precisa entender um pouco, e aí, nessa perspectiva mais coletiva, né, que vai de uma tendência atualizante, quando a gente precisa se reinventar sozinhos em casa, como é que eu vou reestruturar minha vida agora em casa, né? A gente pensa na perspectiva de uma tendência atualizante. Mas como é que o mundo vai se reorganizar ou vai se reestruturar a partir de uma perspectiva maior, né? E aí, Marisa, eu acho que você viu também, a gente até comentou um pouco sobre isso, eu vi o livro, um ensaio, na verdade, publicado pela Companhia das Letras, quem quiser ter acesso, hoje faz 2 meses dessa publicação, né? Foi 15 de março, daquele autor, Yuval Harari, né? Que ele fala sobre as questões mais coletivas, né? Ele defende essa questão da globalização, fala dessa, e eu vi muito a tendência formativa, né? Nesse ensaio que ele faz, e o título do ensaio é Na Batalha contra o Coronavírus, faltam líderes à humanidade, né? E aí me chamou muita atenção esse texto, né, esse ensaio, porque ele fala que se não houver cooperação, né, se não houver solidariedade, nós não vamos conseguir sair, né, não vamos conseguir sair desse processo, dessa pandemia nem tão cedo, né? Então aí vem essa cooperação em todos os níveis, essa solidariedade em todos os níveis, e ele fala de modo muito interessante que não é uma solidariedade do tipo assim, por exemplo, eu com minha família me protegendo e cuidando, né? Mas isso se expande. E quando isso se expande, Marisa, eu vi muito essa ideia de uma tendência formativa, né? Quando eu estou preocupada não só aqui, né? Por exemplo, com a minha família, com os meus, em relação à saúde, mas eu estou preocupada sabendo, se eu olho, lanço o olhar para uma perspectiva da formatividade, tudo que aconteceu, ou tudo que acontece, acontece para todos, porque a gente nós estamos interconectados o tempo todo, né? Então, por exemplo, tanto é, de um modo muito rápido, o vírus, quando surge lá na China, ele chega aqui, nós já estamos aqui dentro de pouco tempo. Surgiu lá em dezembro, não é isso? Então, de repente, nós já estamos aqui, no mês de maio, já o mundo, como a gente costuma ouvir, né, o mundo de joelhos, né, diante desse novo fenômeno que é a pandemia, né? Então, há uma necessidade de dar conta, do meu ponto de vista, Marisa, não sei como é que você vê, mas a necessidade da gente estar lutando, dando conta, né, dessa tendência formativa, sem perder de vista a tendência atualizante, sem perder de vista a tendência formativa, sabendo que há uma tensão, que não basta as condições facilitadoras, mesmo porque nem todo momento nós estamos com essas condições facilitadoras, né? Mas a gente precisa acreditar e a gente precisa confiar de que existe um caminho, uma saída que seria essa perspectiva, né, que o Harari fala, dessa solidariedade, dessa cooperação, não de poucos, mas de toda a humanidade. Veja, nós somos constantemente estamos vivenciando uma catástrofe ecológica, digamos assim, né? A gente agride a vida e agride a vida de várias formas, em várias dimensões, e nós somos, obviamente, que a gente está trabalhando com forças de crescimento, mas também com a própria tensão existente nas forças de crescimento, que é também a desconstrução ou autodestruição, ou a destruição, também tem a resposta em relação a isso, né? E a gente acaba que, como a gente acha que não tem responsabilidade com o que está acontecendo lá na China, literalmente hoje a gente pode falar nisso, né? A gente diz, isso só lá na China. Mas quando a gente não assume essa responsabilidade do que está acontecendo lá na China, lá em qualquer outro lugar que a gente possa pensar, então a gente consegue se atualizar no nível muito menor, que é no nível da tendência atualizante, mas não consegue dar conta dessa perspectiva maior, que é a do macro, né? Que é essa perspectiva formativa. Eu não sei como é que você escuta isso que eu falei, né? Trazendo essa análise, né? Essa leitura que eu fiz do Harari em relação a essa necessidade, não apenas de uma vivência da tendência atualizante, mas essa conexão e essa importância, né, da tendência formativa também. Com certeza, Sandra. A questão da tendência formativa, eu acho que ela é a noção que pode dar uma
um elemento, uma condição melhor da gente compreender esse fenômeno que a gente está vivenciando, né, e de pensar o planeta Terra, né, como exatamente um organismo que está aí sendo afetado em todos os lados, em todas as suas formas, e também está reagindo a essas afetações que, historicamente, o ser humano vem causando de maneira danosa ao planeta, né? O surgimento do próprio vírus é uma dessas manifestações, né, destrutivas, né, que afeta o todo. O organismo Terra, ele tem sofrido esse tipo de dano e tantos outros danos que a gente vem causando. E aí eu acho que é um momento, quando eu digo é um ponto talvez de mutação, usando até um termo da física de Frijol Capra, né, da física quântica, de que é um ponto de mutação. A gente está num ponto de algo novo surgir, de grande transformação emergir a partir de tudo isso, ou então a gente não sabe onde é que a gente vai parar, porque estamos aí à deriva de uma ameaça agora de uma terceira guerra mundial, com essas acusações que os Estados Unidos têm feito à China, né, como a grande geradora e causadora do que está acontecendo na humanidade. Ao mesmo tempo, a gente está nesse momento louco, onde a automatização do homem, que inclusive o Yuval Harari também fala, né, dessa... E o ultranacionalismo também está cada vez mais emergindo, ou seja, a gente está num jogo de força, de correlações de força, onde essas forças de recuo, de permanência, de atrasos, estão aí em tensionamento também com as forças de crescimento e de transformação, né? Eu acho que realmente, na linha do que você diz, a questão da tendência formativa ajuda muito também no plano da consciência, né? Porque a gente precisa sair do nível da consciência individual e pessoal para o nível de uma consciência transpessoal, né? E ecossistêmica e ecológica, sabe? Eu acho que exatamente esse legado de Rogers, se vocês lembram bem, quem leu Rogers vai ver que na pessoa emergente que ele concebia, né, como uma utopia, que ele disse que essa pessoa emergente estava surgindo, isso já na década de 80, final da década de 70, essa pessoa emergente seria uma pessoa, ou essas pessoas seriam pessoas que estariam pautadas mais em perspectivas mais ecológicas, mais igualitárias, de sociedades justas, de pessoas mais abertas, onde a questão da espiritualidade, não necessariamente da religiosidade, fosse predominante, mas dessa conexão do ser humano com o todo, né, com o cosmos, dessa consciência cósmica de que o que eu faço aqui afeta o outro lado do mundo, um ato meu, um pensamento meu gera consequências que podem ser positivas ou danosas. Nós estamos imersos e estamos desafiados nesse momento a responder criativamente, mas nós não podemos afirmar que isso vai se dar. Por quê? Porque estamos trabalhando no campo das incertezas, numa lógica que não é a lógica positivista, matemática, toda, né, somativa, onde tudo está colocado e tudo muito bem previsto e controlado. A gente está no campo das possibilidades. Eu acho que é essa a questão que a gente precisa pensar, e pensar aí fica o desafio para nós, enquanto psicologia, enquanto seres humanos, enquanto educadores. Eu acho que a psicologia, a educação, e nós, enquanto sujeitos, qual é o nosso papel, sabe, dentro desse cenário todo? Eu acho que precisamos fazer algo em nível a partir do sujeito e da consciência também individual que a gente tem, não é? Nessa inter-relação com essa consciência que a gente pode chamar planetária ou consciência maior, porque estamos todos ligados a ela. Professora Sandra, rapidinho, deixa eu só fazer uma interferência. Está na hora, né? Então, tá, mas assim, por enquanto a gente só teve duas colocações aqui, então eu já vou fazer, que daí vocês seguem até 5 para 6 tranquilos. Pode ser? Por mim pode ser, Marisa. Não sei aí você como é que vê. Tudo ok, tudo bem. Tudo bem. Então, uma pergunta que o Ítalo colocou aqui é: essa negação da realidade, mencionada por Marísia, confirma uma não responsabilização social por parte dos sujeitos? E depois, Íria coloca assim: essa tensão que Sandra colocou e o ponto de mutação citado por Marísia me remeteu à questão dialética em que estas tendências parecem se encontrar. É isso, podem seguir. Bom, no sentido da pergunta que eu acho mais direcionada à minha fala, eu poderia dizer o seguinte, que a questão da rigidez
subjetiva, a dificuldade de encarar a realidade, eu não viria só de uma forma de uma falta de responsabilidade social, sabe? Eu acho que existem aí mecanismos, processos subjetivos na constituição desse sujeito, dessas pessoas, e que está no seio da nossa cultura, da cultura do povo brasileiro, que alimenta essa negação. Né? Então, vivemos numa realidade social, numa cultura em que certos valores, certas ideias, que não são ideias geradas do próprio sujeito, numa relação concreta com a realidade, onde ele reflete sobre a realidade, mas onde os conhecimentos, os valores são incutidos na sua consciência, né, na sua mente, de maneira a ele assimilar, não criativamente, mas como apenas um reprodutor daquilo que foi lhe dito. Então, assim, é mais uma falta de condições. Eu acho que a educação, a cultura brasileira, ela precisa cada vez mais se reformular e se revisitar, porque a nossa formação cultural, a nossa educação, sabe, os valores, os ensinamentos, o que tem sido repassado historicamente não tem dado condição, pelo menos a grande maior parte da população brasileira, de pensar criticamente a realidade. Então, assim, não é uma maldade, não é a falta só de responsabilidade social. Claro que isso vai incorrer nisso, a consequência é essa, mas é a falta de consciência devido a uma construção perceptiva que foi construída culturalmente, historicamente, né, biograficamente, por aqueles sujeitos que não deram condições desse sujeito pensar e repensar a realidade de maneira crítica. Então, assim, a gente vive num país onde a liderança que está aí à frente do nosso processo, a gente pode dizer que não tem saúde mental, né, no mínimo, é o que a gente pode dizer de maneira mais suave, né, poderia até enquadrar numa psicopatia. Então, assim, mas ele reproduz valores, princípios que foram reproduzidos historicamente, secularmente, e ainda estão aí na pauta das educações formais e informais que o sujeito vem sofrendo na nossa cultura, e as pessoas assimilam sem nenhuma criticidade. Então, assim, tendência atualizante, tendência formativa, num contexto onde existem tantas dificuldades do ponto de vista educacional e cultural, eu acho que é muito complicado. Então, assim, não vejo, é mais um funcionamento, uma dificuldade também, gente, dentro desse processo, pensando na questão psíquica e também fazendo uma correlação com o sujeito também que se autodescobre, se autoconhece, é de que essa questão da rigidez perceptiva também tem a ver com o medo, com a ameaça, gente. Os sujeitos ou sujeitos, pessoas, famílias, sociedades, regiões, bairros, pessoas, né, se constituíram a vida toda em certas bases e ter que se abrir para novas bases que são totalmente contrárias ao que está sendo colocado historicamente para elas, é muito ameaçador. Então, todo momento de crise, que pode ser pessoal ou social, também tem nas suas bases, como a gente já conversou no encontro anterior, o medo, a insegurança, a angústia, a ameaça à própria destruição de tudo que se construiu até então. Isso é muito assustador. Então, eu vejo, infelizmente, limitações do ponto de vista culturais, educacionais, sabe, da capacidade, limitações no âmbito da criatividade do sujeito, na sua capacidade reflexiva e crítica, e que eu acho que a educação, a psicologia e a educação, como também não só a psicoterapia, mas outras práticas profissionais e sociais que podem contribuir nesse sentido do sujeito poder abrir os olhos para ver algo que ainda não está conseguindo ver. Se vai ser diante do caos, porque a gente está vivendo o caos, só que o caos também, ele tem nas suas bases a potencialidade criativa, né? Caos e criação, destruição e criação estão juntos. Então, o que é que vai sair disso aí é o que nós veremos. Mas eu acho que o papel do sujeito nessa história, nós que estamos, né, trabalhando em determinadas práticas sociais, nós que estamos inseridos em práticas educativas, nós que somos sujeitos sociais, que somos militantes da vida e da justiça, eu acho que a gente tem um papel importantíssimo nesse sentido de contribuir. Infelizmente, no que eu estou vendo no Brasil, e nisso também eu me coloco, muitas vezes as emoções, né, a revolta, a indignação que nos toma diante de tudo que a gente está vendo, muitas vezes nos afasta da possibilidade de contribuir nessa perspectiva mais formativa, educativa e também de atualização do ser humano, sabe? Nesses momentos de conflito, porque os ódios estão acirrados e as divergências também muito tensas.
Passa a bola para você, Sandra. Tá bom, Marisa. Pegando aqui a bola um pouquinho, né? Depois eu te devolvo. Em relação a essa questão da crise que você falou, né? Eu achei muito interessante porque a crise carrega em si o potencial de mudança, né? O potencial de crescimento. No momento de crise que a gente está vivendo, e não é uma crise local, é uma crise mundial, né? Então, é a oportunidade que a gente está tendo de ver, de fato, a realidade, né, do mundo. Que forças, na verdade, estão predominando no mundo, né, se a gente falar de uma tendência formativa, que forças estão predominando na gente também, né? O que a gente está deixando se escravizar, o que a gente está deixando de sentir também, né? Se a gente for levar em conta isso, esse momento de crise faz com que a gente lance um olhar para a tendência formativa, no caso, para a gente, né? Para a nossa forma de estar no mundo, e também faz com que a gente lance um olhar para o mundo, né? Como é que o mundo está existindo? E quando eu falo mundo, eu falo da humanidade, das pessoas, de tudo, né? Então, é a grande oportunidade, é a oportunidade que a gente tem de se reorganizar internamente e a oportunidade que também as lideranças mundiais têm de ver o que é que o povo está sinalizando, né? O que é que o planeta, o que é que o mundo, o que é que as pessoas estão sinalizando. É a grande oportunidade de rever, se reposicionar diante da própria existência, né? Uma coisa que eu acho muito interessante também nisso que a gente está falando aí, né, esses tensionamentos, né, é em relação ao próprio conceito de tendência atualizante. O próprio conceito também de formatividade, da tendência formativa, né? Porque quando a gente pensa na tendência atualizante, né, a gente entende que ela é revolucionária, né? Porque como é que eu dou condições facilitadoras para que o indivíduo desenvolva e bote em prática, né, a todas as suas potencialidades, quando eu acredito nisso, eu estou numa posição revolucionária, né? No mínimo, eu vou ter seres humanos que, uma vez conscientes do seu processo de atualização, esses seres humanos, eles no mínimo não vão se deixar mais estar sob o domínio ou sob o controle, né? Seja que controle for, que domínio for, porque há uma tomada de consciência, mas para isso, essa tomada de consciência é preciso que a gente facilite, daí Roger falar das condições facilitadoras, para que a tendência possa se expressar, né? Por diversas razões, elas não estariam se expressando, ou elas estão mais cedendo ao momento de autodestruição do que propriamente de crescimento, e aí o facilitador, ele acredita. E aí, quando eu li esse ensaio do autor que eu falei para vocês, do Harari, né? Quando eu fui ler esse ensaio, eu vi que, do mesmo modo como ele defende a ideia de que a gente precisa de líderes onde a gente possa confiar, né, líderes mundiais, onde a gente possa confiar, né, onde a gente possa acreditar que vai dar certo, é a mesma postura que se tem diante de um facilitador no contexto terapêutico também. O facilitador, ele acredita já que, se ele favorecer, vai haver o crescimento daquele indivíduo, né? Vai haver um processo de transformação. Então, eu acho que o que está faltando mesmo, aí eu concordo com o autor, o que está faltando é que essa crença, né? Essa confiança de que, apesar do caos, apesar das dificuldades, é preciso mudança. Porém, como também facilitar a mudança sabendo que o outro pode ser livre, né? Como eu facilitar a mudança, a autonomia, a interdependência, né? E não a dependência, nem a independência, mas a interdependência, né? A tomada de consciência por meio da tendência atualizante, por meio da tendência formativa, faz com que a gente descubra o nosso grau de interdependência. Daí a gente amplia mais isso ainda, chegando na formatividade, na tendência formativa, né? Então, como é que eu posso facilitar o outro, que eu sei que o outro vai ser autônomo, né? O outro, os outros, ou todos os outros, né? Então, acho que é nesse processo, né? Nessa confiança, essa confiança que está faltando, né? E aí fica difícil da gente
trabalhar numa perspectiva realmente de reinvenção do que há em nós de humano e do que há da própria humanidade, e também do cuidado que precisamos ter, ou da ética, né? Essa ética de relação, né? Com o mundo, né? O cuidado com o mundo, para que essa vivência, né? Essa pandemia, né, que está acabando com o mundo, com a vida, eu diria assim, né, com a vida numa expressão macro, né, a vida está em jogo, mas a necessidade de reinventar nessa própria vida, né, porque a gente não consegue ter o controle, né, a tendência atualizante é o que a gente não controla, nem controla e nem controla a vida é vida e morte, elas se manifestam, elas dialogam entre si, né, Marísia? O que mais? Teve uma pergunta aí depois, né? Diga. Com certeza, essa questão da gente pensar, tendência atualizando, tendência formativa, a partir dessa confiança, né, na capacidade de transformação e de criação e de recriação, né, mas também com consciência de que pode não dar, né, mas devido à falta dessas condições facilitadoras, que aí a gente pode considerar não só as atitudes facilitadoras que também Cláudio Rogers colocou, como também as facilitações do ponto de vista de ordem material, né, que os sujeitos precisam para dar conta de suas vidas, né, porque a gente sabe que nesse momento aí mesmo que as pessoas estão vivendo de pandemia, elas por não terem as condições também materiais de vida, elas estão se desesperando, elas também podem fazer merda com a vida dela, e muitos estão fazendo, né, estão se suicidando, né, umas estão infartando porque não aguentam viver com a angústia e com o medo. Entretanto, e outras ficam paralisadas e apáticas. Faltam essas condições também, né, relacionais, humanas, que possam dar condição do sujeito ter confiança que é possível um mundo diferente, um mundo melhor, um mundo maior. Né? Eu acho que nós duas estamos aqui de alguma forma também porque acreditamos nisso. Isso também nos traz vida. Né? Eu acho que no cenário de morte a gente também tem encontrado, mesmo com os desafios que tem sido vivenciar essas lives, realizar essas lives, a gente também está buscando vida, né? Mesmo com o título de um livro de Carl Rogers sobre grupo, né? Em busca de vida. Nós estamos em busca de vida. Então, estamos aí, mas também em busca de vida não só para nós, não só individualmente, mas para o mundo, para o planeta, para o Brasil, né? Para as pessoas que estão precisando de vida, a gente precisa agir, a gente não pode ficar omisso, mas isso também traz vida para a gente, né? Então, eu acho que essa confiança também no outro é também uma confiança também em nós, naquilo que a gente é capaz de fazer, sabe? Estamos aí em busca dessa utopia, né, no sentido positivo e sociológico do termo, né? Tem mais perguntas aí? Olha, tiveram sim algumas coisas, mas já são 17h54, então nós temos 6 minutos, né, para a gente encerrar a nossa live. As lives elas são curtas mesmo, até pessoal, para não ficar muito cansativo, né? Eu só vou ler aqui e aí vocês já podem depois passar para uma parte de encerramento mesmo, tá bom? Só lendo aqui então que o Marcos Lordão mandou aqui: é preciso acordar esse homem-máquina que se faz presente na sociedade mundial. Antes, Sebastião colocou: se pensarmos o planeta como organismo atualizante, esse momento de pandemia pode ser encarado como uma atualização desse organismo? Ele pergunta. E existem sugestões aqui também para as próximas lives, né, que eu vou passar depois para as professoras, que o Yuri colocou: abordar sobre os conceitos de self, autoconceito e self-ideal. E o Ítalo colocou: jeitos de ser e de lidar, eu imagino, com as incertezas na quarentena. Então, assim, talvez não vai dar para a gente responder tudo, mas enfim, colocações aqui que vão ser consideradas também para as próximas lives. Eu quero lembrar de novo todo mundo que as lives, tanto a da semana passada quanto essa, vão estar, né? A da semana passada está lá e essa também no canal do YouTube do NAEPS, então é só procurar lá NAEPS, né? E as informações sobre as próximas lives, temas e links
vão estar no Facebook e no Instagram do NAEPS, @naeps.ufpb. Então, passar para as professoras para o encerramento. Marise, a bola é sua, pode começar. A bola é sua, querida. Então se eu soubesse eu já tinha ido. Então vamos lá. Eu acho que a gente já está finalizando mesmo, né? Eu agradeço a participação de todo mundo, enfim, esse apoio aí, né, essa condição facilitadora de Carol. Carol está numa condição facilitadora para que essa live aconteça. Também esse diálogo facilitador, Marisa, né? À medida que a gente vai passando a bola para outra, a gente vai pensando mil coisas, refletindo e a gente vai construindo. Eu acho que a ideia é trazer reflexões, né? A gente conseguir não pensar em, quando a gente diz assim, tem alguma pergunta? Eu penso que é mais uma pergunta no sentido não necessariamente de uma resposta, mas de ampliar a reflexão, né? Para a gente sair pensando o que a gente pode fazer na verdade, o que a gente está podendo fazer, o que a gente está podendo acreditar ainda, que tendência atualizada a gente está podendo investir. Então, para finalizar, já que está acabando, Marise, agora com você, obrigada, gratidão a todos aqui presentes. Bom, gente, eu também agradeço aí a atenção, né, e também o acolhimento da minha também expressão e luta, né, da minha tendência atualizante para poder lidar com essas ferramentas, com esse novo momento, esse novo estado aí de relação, de comunicação, que não tem sido fácil para mim, vou ser muito sincera, mas é uma busca de autossuperação mesmo, sabe? Eu acho que isso é que me move e eu acho que preciso enfrentar esse desafio. Eu acho que isso, acho que quando a gente fala de um jeito de ser, acho que a gente precisa desafiar o tempo todo, né? E buscando no nosso jeito de ser, também dar apoio, também fortalecer os outros também para tentarem se lançar, se arriscar. E é isso que eu estou fazendo. As temáticas, geralmente, elas estão sendo geradas a partir dessa conversa e certamente o próximo tema será nessa perspectiva de alguma pergunta que foi feita que nos mobilizou e que a gente também, porque não faz sentido a gente também estar aqui sem que o tema faça sentido para nós, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Mas aí, obrigada aí pelo acolhimento e dê uns desconto aí para esse novo ser que está emergindo aí atrás das ferramentas virtuais, da comunicação virtual. Obrigada aí, Carol, pela a paciência, que eu sei que não está sendo fácil para você, mas agradeço muito aí o apoio e também a você, Sandra, parceira aí de tantas histórias e que ainda vamos fazer mais histórias juntas, né? Dialogando com a ACP e com as nossas práticas nesse âmbito da ACP e com essa consciência de que estamos trabalhando numa perspectiva que não é positivista, não é racionalista, não é explicativa, é um modelo fenomenológico, sistêmico, holístico, né? E que tem muitas fundamentações aí, se sustentem muito da teoria da complexidade, né? Eu acho que isso é importante e que não é porque sejam teorias, é porque essas teorias fizeram sentido na prática profissional do próprio Carl Roger, nas vivências pessoais dele, como também nas minhas e nas suas também, né, Sandra? Porque as experiências nossas, tanto individualmente quanto em grupo, na vida e nas relações humanas, a gente tem confirmado cada vez mais isso. Então, nós estamos falando daqui teoricamente só, mas é de algo que faz muito sentido e que vem dando sustentáculo e sustenta aquilo que a gente vivencia e tem descoberto a cada momento de nossa existência. Obrigada aí e até breve.